Durante décadas, a militância de esquerda, capitaneada pelos petistas, repetiu a exaustão. A agricultura familiar é o que alimenta o Brasil. São os agricultores familiares que produzem 70% dos alimentos colocados à mesa dos brasileiros. E isso foi repetido de forma acrítica por vários meios de comunicação. Centenas de milhões de reais foram canalizados para associações e cooperativas ligadas ao MST sob essa justificativa. Os pequenos produtores familiares alimentam o país. Para fazer vingar o programa Fome Zero, eterna bandeira de Lula, era preciso despejar muito dinheiro nos movimentos que diziam representar esses pequenos agricultores. Pois então, essa narrativa foi repetida 1000 vezes, aparecia em documentos do governo, na fala de secretários e ministros e até na Wikipédia apareceu. A agricultura familiar produz mesmo 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros? Agora o ex-ministro de Lula, José Graciano, o pai do programa Fome Zero, que durante anos foi também chefe da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, José Graciano confessou que era tudo balela, mentira, e disse que sente vergonha dessa mentira continuar sendo defendida por companheiros do PT até hoje. Foi durante um seminário sobre pobreza rural no semiárido nordestino. O ex-ministro abriu o jogo, disse que a conversa de que 70% dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar não passou de uma jogada política. Números que nunca existiram. Não acho que nós comemos as coisas que são produzidas pelos agricultores familiares. Acho que isso é um erro, nós continuamos pensando assim. Faz parte do que eu chamo da herança agrária e agronômica que nos atrapalha tanto. E falo isso como agrônomo. Né? Pior que é um erro, é um terraplanismo. É ignorar os números. Né? É vergonhoso ver hoje, né? Eu vejo aí meus colegas aí do PT insistindo nos números que nós produzimos nos anos 70. Então, certo? Eu ajudei a calcular esses números. E eu fui um dos que, no começo dos anos 2000, era difícil dar uma entrevista e fazer, não, produzi 70% do feijão, 80% da mandioca. Então nós acordamos lá nos reuniões, vamos começar a falar em 70%, para não dar briga. E inventamos esse número de 70%. Senão não tem lugar nenhum. Ao fazer o meia-culpa e assumir o erro, a mentira, o ex-ministro disse que há outras virtudes na agricultura familiar que não precisa dessa mentira de 70%. Ela é importante por si só como fator de distribuição de renda e preservação do meio ambiente. Ora, foi justamente isso que mostrou a reportagem da Gazeta do Povo no ano passado, que levava o seguinte título: a agricultura familiar não precisa da falsa propaganda de que produz 70% dos alimentos. Essa mentira vinha sendo rebatida há vários anos por pesquisadores sérios. Rodolfo Hoffmann, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, em São Paulo, já havia confrontado em artigo a falsa propaganda. Na verdade, o valor monetário de toda a produção da agricultura familiar representava menos de 25% do total das despesas das famílias brasileiras com alimentos. Isso foi lá em 2014, mas a mentira continuou sendo propagada e difundida. É difícil, no entanto, brigar com os números. O censo de 2017 apontou que as pequenas propriedades familiares respondiam por 23% do valor total da produção de estabelecimentos agropecuários no país, e não 70%. A mentira repetida pelos petistas é de que são os pequenos agricultores familiares que dão a segurança alimentar ao país, enquanto a agricultura empresarial, capitalista, só manda commodities para a China. Quem discorda é logo taxado de vendido para o agronegócio. Nesse ponto, o ex-ministro José Graciano, também em momento de sinceridade, fez outra meia-culpa em relação à demonização da soja, algo muito comum entre seus colegas esquerdistas. Era um pouco o contrário do que disse a Giovana, que diz que não come soja. Eu como muita soja. Muita soja. Meus netos comem muita soja. Né? E comem muita coisa que a soja permite comprar. O trigo, por exemplo. Se não tivesse exportação de soja, nós não compraríamos o trigo, né, nesse país, com os dólares das exportações. Então é muito complicado a gente começar a identificar e ir por produto. Quando a gente olha os censos últimos, desaba a quantidade de alimentos produzidos pelas unidades exclusivamente familiares. Né? Produtos tradicionais, como o feijão, que era 77%, 80%, cai para 15%, 20%. Essa é a ordem de grandeza de queda. Houve uma mudança na estrutura da produção. Na reportagem da Gazeta do Povo sobre a agricultura familiar e a mentira dos 70%, o professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigatti, tinha matado a charada. A agricultura familiar é muito importante e tem um papel fundamental, não só no Brasil, como em qualquer lugar do planeta. Mas não precisa de nenhum número artificialmente inflado. Não precisa de falsa propaganda para receber méritos pelo ótimo trabalho que realiza. Falar que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil era uma mentira que alimentava a máquina de políticas públicas para favorecer alguns poucos grupos. Foi com essa desculpa que o governo retomou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, um programa marcado por histórico de fraudes e desvios, que funciona na prática como uma licença para fazer compras sem licitação,
compras de organizações ligadas ao MST e outros movimentos sociais. Movimentos que não costumam se destacar exatamente pela eficiência econômica da produção, mas sim por baixas produtividades e uso deficiente de tecnologias. José Graziano disse sentir vergonha dos petistas que continuam propagando essa mentira. Na mesa do seminário sobre pobreza rural, a pedagoga e quilombola Givânia Maria da Silva, meio sem graça, disse que Graziano estava brincando. Foi bom que ele disse que ajudou a criar a mentira, então está ajudando a desmanchar a mentira, isso é ótimo, mas eu sei que ele está brincando com isso. O fato é que Graziano não estava brincando. Talvez ele nunca tenha falado tão sério. O que ele fez foi deixar explícito, foi expor à luz do sol um método de mentira adotado como padrão pelo petismo. E que vale lembrar, o maior mestre nisso foi o próprio presidente Lula. Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Inventamos esse número de 70%. Esse número não está em lugar nenhum. Da próxima vez que alguém atacar o agronegócio brasileiro e sair com essa conversa de que é o pequeno produtor familiar que alimenta o país e não o agricultor capitalista, dá a dica para a pessoa assistir a esse vídeo. Vergonha, terraplanismo, mentira, invenção, palavras que fazem parte da confissão de um intelectual de esquerda de alto coturno que foi ministro de Lula. Houve safadeza, mas pelo menos o José Graziano confessou e, quem sabe, se arrependeu dessa fala. Quanto aos outros, será que eles vão continuar repetindo a mesma mentira?